Muito boa noite, primos e primas. E com essa bela música começamos o nosso primeiro episódio dessa nossa bela live, desse nosso novo desafio chamado Mais Esperto que o Diabo. E eu vou te falar uma coisa. Para quem já leu esse livro, eu quero que vocês pensem no seguinte. Hoje eu descobri o que tem por trás desse livro. Hoje, não é brincadeira. Eu bolei um desafio com o título Mais Esperto que o Diabo. Falei, o bicho vai pegar, vou fazer 5 dias com isso, porque o livro é incrível. Eu li esse livro há 2 anos atrás e eu descobri que tudo que eu acreditava estava errado. Tudo que eu acreditava estava errado. Por quê? Porque tem uma passagem aqui, e vocês vão entender, eu vou explicar. Tem uma passagem, Napoleão Hill entrevista o diabo, e o diabo ele cita um termo que é o grande segredo de tudo. Mas ele estava errado. Na verdade, ele tentou enganar todos nós. E eu me liguei disso hoje, quando eu estava conversando com a Camila hoje. E vocês vão pirar com isso daqui que eu saquei. Vocês vão pirar, tá? Então vamos lá. Vamos no começo. Primeiro, você já leu O Mais Esperto que o Diabo? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui. Deixa eu ter uma noção, Fini. Se você já leu, se você não leu, tá? Se você não leu, se você já leu, fica tranquilo que você vai se beneficiar pra caramba, porque tem uns insights aqui que eu nunca tinha pensado antes, tá? Nunca tinha pensado antes. Deixa eu contar minha história com esse livro e o porquê que eu tô fazendo esse desafio curto de 5 dias, tá? A gente tava na virada do ano de qual ano, amor? 18? 18 para 19. A gente tava na virada de ano de 2018 para 2019, tá? E naquela virada de ano, eu lembro que eu e a Ká, a gente acordava todos os dias, às 5 horas da manhã. A gente acordava, a gente pegava esse livro. Foi o primeiro livro que a gente leu, né, ali naquele ano. E a gente ia pra praia. A gente tava onde? Como que era o nome do lugar? Não era Fernando de Noronha, não. Era Floripa. A gente tava em Floripa, tá? A gente tava em Floripa. E a gente tava nesse livro, a gente ia pra praia. A Ká tava com o pé quebrado. Lembra disso? A Ká tava com o pé quebrado, eu ia junto com ela até a praia. A gente chegava de manhã, só tinha a gente na praia, a gente lia esse livro, a gente leu junto. A gente terminou essa leitura, foi um dos livros mais incríveis que a gente já leu. Esse livro não era conhecido no Brasil. A gente fez um podcast sobre isso, foi nosso podcast número 1. Foi o Primocast número 1. Você lembra disso, Kaique? Lembro. A gente gravou, foi o primeiro episódio que a gente fez. Até hoje é o episódio mais escutado que a gente já teve na história do Primo, tá? E a gente falou sobre esse livro. Esse livro ele não era conhecido no Brasil. Depois desse episódio, esse livro se tornou o livro mais vendido do Brasil na semana. E desde então ele se mantém no topo da cadeia, né? Toda semana, se você entrar lá nos livros mais vendidos, você vai encontrar sempre 2 livros. O Mais Esperto que o Diabo e o Do Meu Milhão, que é o nosso livro, tá? Os 2 livros. O Mais Esperto que o Diabo é o livro que tem a minha introdução. E o Do Meu Milhão é o livro que foi escrito 100% por mim. Você vai sempre encontrar esses 2 livros. Pode pesquisar em qualquer lista, qualquer lugar você vai encontrar. E aí, esse livro ele foi incrível. Hoje a gente já estava em qual episódio, Kaique? 110, talvez, do PrimoCast? Acho que é. Talvez uns 110. Ou seja, 2 anos se passaram desde quando eu li esse livro. 2 anos! E olha só que louco. Eu fui revisitar esse livro. E eu fui revisitar esse livro porque na minha cabeça esse é um livro que todo mundo precisa ler, todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa refletir sobre. Eu peguei esse livro, né? Fui revisitá-lo. Né? Aliás, ô Moro, me traz a outra edição que está com você, por favor. Aí eu fui revisitar esse livro, né? Comecei a investigar esse livro. E aí, na página 52 desse livro, na página 52 desse livro, eu descobri uma mentira que tem aqui. E você vai se ligar. Calma, tá? Aliás, só para você ver, esse livro aqui foi um livro que eu recebi de presente, tá? Do Marcial, que foi a primeira edição impressa no Brasil. Então eu tenho isso aqui guardado comigo, tá? E eu descobri uma mentira que o diabo conta. Uma mentira. E eu vou contar pra vocês. Então, beleza. Isso daqui é um pouco do pano de fundo, tá? O que é esse desafio? Esse desafio é um desafio de 5 dias. Durante os 5 dias, a gente vai passar por esse livro. Mas a gente não vai passar por esse livro de uma forma como se você estivesse lendo esse livro, tá? Pensa que esse livro é uma entrevista. Esse livro é uma entrevista de Napoleão Hill com o diabo. Né? Napoleão Hill, de um lado, é o maior estudioso sobre riqueza da história do mundo. E Napoleão Hill, ele investigou riqueza. Ele conversou com Henry Ford, que vocês já devem conhecer, conversou com 3 presidentes dos Estados Unidos,
conversou com Thomas Edison, conversou com um monte de gente, Andrew Carnegie, um monte de gente. E aí, ele estudou sobre riqueza e ele escreveu um livro, tá? Ele escreveu um livro em 1938. Em 1938. Mas esse livro ele ficou escondido num baú, tá? Isso é história real, tá? Existe a Fundação Napoleão Hill. Na Fundação Napoleão Hill existem manuscritos de Napoleão Hill que até hoje nunca ninguém tirou de uma mochila, né? Eles têm algumas mochilas lá, antigamente ele escrevia, né? Ou à mão ou através de uma máquina de escrever. E lá você tem vários manuscritos. E até hoje eles não têm todos os manuscritos, né, trazidos ao nosso mundo, né? E um deles era esse livro, O Mais Perto que o Diabo. E esse livro ficou recluso, porque naquela época, em 1938, se esse livro saísse, ele ia ser escorraçado nas ruas. A família do Napoleão Hill era muito religiosa. Só de falar na palavra diabo já era perigoso para ele. Então passou-se vários anos e hoje esse livro está aqui disponível nas nossas mãos. Ele foi traduzido há muito pouco tempo. Tá? E aí eu fui ler esse livro. E nesse livro, o que eu já quero fazer um disclaimer aqui. Você não precisa acreditar que Napoleão Hill entrevistou mesmo o diabo. Tá? Vai ficar uma dúvida de se Napoleão Hill entrevistou de fato o diabo ou se foi apenas uma metáfora. Eu deixo a você que está participando desse desafio interpretar se isso aconteceu ou não. Tá? Esse livro é dividido da seguinte forma, presta atenção. Primeiro, conta a história de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um cara muito rico, mas na crise de 29 ele quebrou. Só que Napoleão Hill estudava sobre a riqueza, né? Eu já tiro os comentários. Napoleão Hill estudava sobre a riqueza. E olha que maluco. Cara, pera, eu quero te contar o porquê que o diabo mentiu. E ninguém pegou isso no livro até agora, eu acho. Tá? Eu acho que eu peguei finalmente um erro que ele cometeu. Napoleão Hill, ele estudou sobre a riqueza. Logo, entende-se que ele tem o código da riqueza. E ele ensinou isso às pessoas. Ele dedicou a vida dele a ensinar para as pessoas sobre riqueza. E qual que foi a sacada? Napoleão Hill ficou pobre. Caraca, olha só, Napoleão Hill ficou pobre. Mas ele ensinava os outros a ser rico. Tem alguma coisa errada. Você só ensina alguém a ser rico se você de fato conseguir fazer isso na sua própria vida. Senão você é um hipócrita. E Napoleão Hill refletiu sobre isso. E Napoleão Hill, no livro, conta que numa caverna, entre aspas, ele conseguiu entrevistar o diabo. E é aqui que começa o nosso desafio. Tá? Eu vou tirar os comentários e já eu abro, porque eu quero que vocês foquem muito nisso. Eu quero que vocês façam o seguinte, chama todo mundo para assistir esse desafio. Eu não estou fazendo um super barulho nesse desafio, né? Então, geralmente eu faço um barulho muito grande, bate 100 mil pessoas e blá. E não, vai ser um desafio só de 5 dias, tá? Vai ser o suficiente. Mas eu quero que todos vocês que estão aqui na live chamem as pessoas para participar desse desafio sobre o mais esperto que o diabo. Porque tem uma coisa na sua cabeça aí que você vai virar uma chave. Uma única coisa ao longo desses 5 dias, tá? E aliás, já quero deixar claro o seguinte. Eu não vou te vender nada durante 5 dias, tá? A gente só vai falar sobre isso durante esses 5 dias. Então é o seguinte, clica nesse aviãozinho, chama a galera para assistir e participar com você desse desafio e conversar depois, porque a parada é muito profunda. É muito profunda, então chama todo mundo. Então, depois de 50 páginas da história de como Napoleão Hill se ferrou na vida dele, imagina, olha a hipocrisia, o cara estudou sobre riqueza a vida inteira e ele mesmo ficou pobre. E aí ele escreveu esse livro quando ele estava no fundo do poço. E é aqui onde começa a grande revelação, né? O livro, ele começa assim, não o livro, tá? Mas a entrevista com o diabo, que é onde eu quero compartilhar com vocês 5 dias, tá? Então a página 49 é onde começa de fato a entrevista com o diabo. E presta atenção, ó, imagina o seguinte, Napoleão Hill vai entrevistar o diabo ao longo desses 5 dias. Eu sou seu intérprete. Eu vou estar com você, pegando conceitos que você deixou passar, ou que você deixaria passar se você lesse esse livro, tá? Então presta atenção. Napoleão Hill começa assim. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Ele está falando com o diabo, tá? Gente, não leva o diabo, assim, se você é religioso, se você não é, eu não estou falando do diabo, aquele lá,
com os garfos. Não é isso, tá? Ele falou, eu descobri o código pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Napoleão Hill diz isso para o diabo, né? Você está pronto para a entrevista? Presta atenção nessa palavra, na semântica. Senhor diabo. E o diabo responde, sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. O diabo está exigindo respeito aqui. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Porra, olha isso, o diabo falou, não vem me chamar de senhor, me chama de sua majestade. Aí o Napoleão Hill fala assim, com que direito você exige tal respeito real? E aí o diabo diz, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Cara, olha isso. Ele fala, senhor diabo. Aí o diabo fala assim, senhor é o caramba. Você me chama de vossa majestade. Aí o Napoleão fala, por que vossa majestade? Você tá maluco? Ele fala, maluco não. Eu controlo 98% da sua raça. Se isso não é fazer parte da realeza, eu não sei mais o que é. Você fala, caraca, o diabo controla 98% da população. Né? E aí o bicho vai pegando. Ele fala assim, ok, beleza, sua majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. E aqui onde começa a parada. O que a gente tem no nosso imaginário? A gente acha que o diabo é o quê? Como que é o diabo, né? O diabo é aquela coisa, né? É com os garfos, é o capeta, sei lá o quê, né? E aí o Napoleão Hill fala, diabo, mas me conta aí, onde que você mora? Como que é a sua aparência física, né? E se liga nessa metáfora. Tudo isso aqui é uma grande metáfora que se aplica à sua vida, tá? Ele diz o seguinte, eu não tenho corpo físico. Eu não tenho corpo físico. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Olha isso. O diabo diz assim, eu não tenho aparência física, igual as pessoas dizem por aí. Eu consisto de energia negativa. E eu vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Eu também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Olha o que o diabo disse aqui. O diabo disse assim, eu não sou essa coisa aí que você ouve nos lugares por aí, aquele bicho vermelho com um tridente e tal. Não, eu simplesmente ocupo, olha só, eu consisto de energia negativa e eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Você tem medo de alguma coisa na sua vida? É isso que ele está dizendo. Ele ocupa o espaço na sua mente, o espaço do medo que você tem na sua mente. E aí o Napoleão Hill pergunta assim para o diabo, bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Essa é uma boa pergunta, né? Napoleão fala, bom, se você, diabo, ocupa metade da energia, né, a negativa, quem que ocupa a metade positiva? E aí o diabo responde, a outra metade é ocupada pela minha oposição. Cara, olha que foda isso. Oposição. Quem que é a oposição? Comenta aí. Quem que vocês acham que é a oposição aqui? Oposição. E ele fala assim, oposição? O que você quer dizer com isso, diabo? Ele fala, não, a oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Olha isso. A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Olha que louco. Aí você começa a entrar assim, ó. Aí vão ter aqueles no chat que vão falar assim, você está falando de Deus? Você está falando de diabo? É religião? Não, velho, eu nem sou religioso, tá? Eu sou espiritualizado, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o ponto é assim, ó. Existe uma grande metáfora por trás de tudo isso. E aí você pode encarar a sua lógica religiosa ou não, tá? Mas olha que louco, aí continua o negócio. E aqui é onde começa a pegar o primeiro insight. E daqui a pouco eu vou te pegar onde o diabo errou. Errou não, né? Na verdade, pelo contrário, né? Onde ele acertou e manipulou a mente das pessoas que leram esse livro aqui. E ele é o livro mais vendido do Brasil, né? Depois do 1.000 ao milhão. Então, você imagina quantas pessoas leram. Quantas pessoas foram enganadas. E eu vou te mostrar, eu vou te provar, tá?
Tá. E aí ele fala assim, aí o Napoleão Hill continua, né? Mas diabo, se você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas, você mesmo disse, quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você? Presta atenção. Se você, diabo, controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas, como você mesmo disse, quem causa toda a miséria desses 98% do mundo que são controlados pelo diabo se não é você? Quem? E aí ele responde, olha que resposta incrível. Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Olha só, presta atenção, o diabo está dizendo assim, eu não disse que eu não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, eu me vanglorio disso. Olha isso. Por outro lado, eu me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo. Presta atenção, o meu negócio é representar. Representar, olha essa palavra, representar o lado negativo do mundo. Incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Nossa, olha isso. O que o diabo disse aqui? O diabo disse o seguinte, não, eu não estou dizendo que eu não sou a causa de tudo, não. O que eu estou te dizendo é que eu levo crédito por isso. Então pensa, no mundo acontece um monte de coisa ruim. Acontece um monte de coisa ruim, vários problemas, é se ferrando para todo lado. Mas o diabo não está dizendo que ele não causa isso, não. Ele só está dizendo o seguinte, isso aconteceu, eu sou o responsável. E o que é uma chave importante aqui? Uma chave é a causa. Ó, eu não sou a causa de toda a miséria do mundo. O que ele quer dizer aqui? Ó? A causa... Quem que é a causa de tudo isso? A causa é a própria pessoa. A causa é você. A causa não é o outro. A causa é você. É você que faz isso. Mas o diabo, metaforicamente, ele se alimenta disso. Você prestou atenção nisso? Então, não é que o diabo, não é que um terceiro causa isso. É que ele pega o mérito para ele. Quem causa é você, mas você o alimenta. O que é o diabo, então? Ô, amor, tem um refilzinho? Claro, meu patrão. Olha só. Então, você entendeu? A causa é você. Mas quem leva o crédito? O diabo. O diabo fala, eu que fiz tudo isso. Mas quem fez foi você. Certo? É o hábito, ó o Jonas aí, ó. É o hábito da alienação. Só que olha como que continua essa parada. E já vou pegar a mentira que o diabo contou. Isso é louco, ó. Aí o Napoleão Hill pergunta, muito esperto o Napoleão Hill, ele fala, como você assume o controle da mente das pessoas? Obrigado, amor. Napoleão Hill, imagina, você está de frente pro diabo. E ele fala assim, diabo, como que você assume o controle da mente das pessoas? Já quem já sabe que o diabo, ele assume, né, ele planta uma semente aqui, ó, aqui dentro, no lado negativo, né? O que acontece? Ele fala, como você assume o controle da mente das pessoas? E o diabo responde, isso é muito fácil, Napoleão. Isso é muito fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Nossa, velho, olha isso. Então pensa, o Napoleão Hill chega assim pro diabo. Diabo, como? Como que você controla a mente das pessoas? E aí o diabo responde, porra, é muito fácil, é muito simples para mim. Eu entro na mente das pessoas e eu ocupo espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas. Dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Qual que é a parada? Você ouviu o conceito da semente? Então, o diabo vem na nossa mente. Sabe aquela frase? Mente vazia é moradia do diabo. Então ele vem na nossa mente, tem um espaço vazio, ele planta uma semente.
Aí ele planta uma semente, e se esse espaço continuar vazio, e a gente vai alimentando essa semente negativa, ela vai crescendo, ela vai germinando, ela fica gigante. E a gente foi dominado. Vocês percebem isso? Então, e aí o Napoleão continua aqui. Ele fala, ok, vá em frente, descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Olha só, mas repara o seguinte, o título do livro é Mais Esperto que o Diabo. Será mesmo que o Napoleão é mais esperto que o diabo? Será mesmo? Talvez vocês se enganem aqui. Talvez o Napoleão não seja mais esperto que o diabo. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Mas ele continua, Napoleão é um cara esperto, tá? Ele fala assim, vá em frente, descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. E aí a Sua Majestade diz o seguinte, um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Nossa, olha só. Um dos mais astutos instrumentos para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas. E conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Vamos destacar algumas coisas aqui. O diabo ele responde muito claramente. O instrumento mais astuto que ele tem, um dos mais astutos para o controle da mente humana é o medo. Ele já respondeu, é o medo. Então como que o diabo te pega? Pelo medo, né? Deixa eu tirar aqui os comentários, tá? Então, o que ele faz? Ele te pega pelo medo. Só que aí quando ele pega pelo medo, ele fala que ele planta uma semente, essa semente ela vai sendo germinada, né? Ele te pega atrás de 6 medos básicos que todo ser humano tem, em graus diferentes. E se você tiver esses medos, você vai ser dominado. Os 6 medos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Eu quero que você responda assim, você tem medo de alguma dessas 6 coisas? O medo de algum desses 6 itens? Me comenta aqui, você tem um desses 6? Sim ou não? Só isso. Porque se você tiver, você vai ser dominado. Se você tiver um espaço vazio na sua mente, você vai ser dominado. É isso que o diabo está te dizendo aqui. E aí, o que eu quero pegar de insight aqui? Alguns insights. Eu estava refletindo com a Cá, a gente acorda cedo, a gente vem aqui no box, a gente fica refletindo. A gente ficou falando medo, tá? Pum. Bom, tem alguns medos aqui, que assim, por que existe uma vantagem? Por que existe uma vantagem em você não ter dinheiro, em você nascer numa infância difícil? Qual que é a vantagem que você tem? A vantagem é que você tem menos medo. Então é mais difícil você se dominar, você se deixar levar. Você não tem medo da pobreza. Você já não tem dinheiro. É mais difícil você se deixar contaminar. Porque você não tem medo disso, essa já é a sua realidade. Então você tem mais coragem. Agora, você vai me dizer que você não tem medo de nada? Você vai me dizer que você não tem medo de ficar pobre de novo? Você vai dizer que você não tem medo da crítica dos outros? O que quer, Kaique? É pra fazer? O Marcel mandou... Tem um áudio do diabo pra você aqui. Você quer ouvir agora ou quer no final da live? Ouve aí, me fala se faz sentido, você me avisa. Você vai dizer que você não tem medo da perda? Você vai dizer que você não tem medo da perda de saúde, né? Você vai dizer que você não tem medo da perda do amor? Você vai dizer que você não tem medo da velhice, de ficar velho? Você vai dizer que você não tem medo da morte? Se você tiver medo, é assim que o diabo te pega, tá? E aí o Napoleão, muito esperto, ele faz a pergunta: qual desses 6 medos mais te ajuda, Vossa Majestade, a assumir o controle? Olha isso. Aí o Napoleão esperto fala: mas, ok, diabo, mas desses 6 medos, qual medo é aquele que mais é forte? Qual é aquele que você utiliza para pegar a mente das pessoas, né? E aí o diabo responde: o primeiro e o último, a pobreza e a morte. A pobreza e a morte, esses são os 2 medos que o diabo utiliza para entrar na sua mente. Só que aí, eu e a Kai, a gente estava refletindo hoje sobre a morte, né?
quero morrer. Eu não quero morrer. Mas será que a morte é tão ruim assim? A gente estava assistindo uma série, a gente assistiu o último capítulo ontem de uma série. E nessa série, existe uma retratação, 4 temporadas depois, de alguns amigos que eles chegam no inferno e depois eles vão para o lado bom, né? Para o céu, digamos assim. E eles descobrem que o céu, assim que eles chegam no céu, eles conversam com uma pessoa lá e a pessoa fala assim, nos ajuda, a gente está ferrado. Aí você pensa, ué, como assim? Eles estão no céu, a gente está no céu agora. 4 temporadas para chegar no céu. Como assim? A gente está ferrado? Aí fala, você não sabe como é ruim. A gente chegou no céu. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. Todos os nossos sonhos. Tudo que a gente quiser comer. Tudo que a gente quiser fazer. Todas as pessoas que a gente quiser encontrar. Tudo. Mas isso tudo perde a graça muito rapidamente. Porque chega uma hora que a gente já fez tudo. E aí eles entendem no final que a morte dá um sentido para as coisas. Então a morte pode te assustar, ou ela pode dar um sentido para a sua vida. Um sentido de que você deve aproveitar a sua vida. De que existe uma bênção em você ter um tempo finito aqui na Terra. Então a morte pode te assustar, ou você pode entender que isso é importante para a sua vida, para que você possa valorizar as coisas. E quando a gente fala da pobreza, eu, Thiago Nigro, eu não tenho medo da pobreza. Porque eu sei que isso não é um espaço que me pertence mais. Se eu perder todo o meu dinheiro, eu volto. E eu vou te dizer uma coisa, eu já voltei. E eu vou te explicar. Pouca gente sabe disso, mas eu fui 7 anos um assessor de investimentos. Durante os 5 primeiros anos da minha vida, eu demorei para ganhar dinheiro. E no final da minha trajetória como assessor de investimentos, eu ganhava muito dinheiro. Eu estava numa empresa, estava crescendo. Mas, nesse exato momento eu falei, quer saber, está injusto isso. Eu abri mão, eu e o meu sócio Henrique começamos um novo negócio em 2 anos. Em 2 anos, a gente montou um negócio maior do que eu tinha montado em 5 anos. Vendi a minha empresa e atingi minha liberdade financeira. Eu não tenho medo da pobreza, eu posso perder tudo. Eu volto de novo. Mesmo se eu não for Thiago Nigro, mesmo se as pessoas não me conhecerem, mesmo se eu não tiver o relacionamento que eu tenho. Vocês devem ver. Eu postei hoje que a gente foi lá para Brasília, conversou com o Paulo Guedes. Pô, toda semana eu falo com um monte de bilionário, um monte de milionário, um monte de investidor, gravo um monte de coisa, tenho um bom relacionamento. Mas, se eu perdesse todo esse relacionamento, eu começaria de novo. Porque eu não tenho mais medo disso. Eu não tenho medo de ficar pobre. Porque eu não sou pobre. E se financeiramente eu ficasse, eu voltaria. Então eu não tenho medo dessas duas coisas. A morte dá um sentido à vida. E aí, esse é o momento em que eu vou desmascarar o diabo para vocês. Presta atenção, vou ler o título do livro para vocês. Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill está se intitulando Mais Esperto que o Diabo. Será que ele é mais esperto que o diabo mesmo? Porque aí Napoleão Hill ele decide fazer a brilhante pergunta. A brilhante pergunta. Ele fala assim: qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle? E o diabo responde, né? Aquelas 2 coisas que eu te disse: pobreza e a morte. E aí o diabo continua. Presta muita atenção agora. Muita atenção. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles. Ou até ambos, né? Com um desses 2 medos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Nossa. Olha isso. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Ou seja, o diabo planta esses medos de uma forma tão enraizada, tão profunda
na nossa mente que a gente acha que foi a gente, que foi a gente não, que foram outras pessoas que causaram isso na nossa vida. Olha isso. Mas será que foram outras pessoas? E aqui é onde eu vou desmascarar o diabo para vocês. Aqui é onde 2 anos de leitura desse livro me enganaram. Ele disse: realize essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, na cabeça delas, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Sabe esse medo? Ah, meu Deus, se eu fizer cagada aqui na terra, ah, meu Deus, lá no portão eu vou pro inferno, meu Deus e tal, ah, meu Deus. Olha o que o diabo disse. É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Vai ter gente que vai querer te intimidar. Vai ter gente que vai querer te pegar de todos os jeitos. Vai ter gente que vai querer fazer você perder a sua vida. Vai querer acabar com você, vai te ameaçar, vai de tudo. Toma cuidado. E é agora onde o diabo comete o deslize dele para mim. E ele diz assim: mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Olha só. Ele diz assim: medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Deixa eu tirar os comentários um pouco. O que ele diz aqui é que não importa se é realidade ou não. Se na sua cabeça... Aliás, não é esse ponto que eu pego o diabo, tá? É na próxima pergunta. Mas o que ele diz aqui? Que não importa se é verdade ou não. Você vai contar várias histórias para você, não vai? Meu Deus, eu vou contar uma história simples, besta para vocês. Eu sou um cara que eu tinha muito medo de agulha, né? Tinha medo de injeção. Aliás, me responde aí, alguém tem medo de injeção aí? Eu me cagava com medo de injeção. Eu ia tomar a injeção, eu ficava, meu Deus, injeção. Porra, não dói porra nenhuma injeção. Você toma injeção e já era. Mas tem gente que tem aflição, eu também. Eu tinha muito, tá? Quando eu era menor, e aí eu tinha que tomar alguma vacina, alguma coisa assim, ó o Ney aí. E quando eu ia tomar alguma vacina, alguma coisa, eu me porrava. Era tipo daqui 3 dias, eu ficava 3 dias sofrendo por antecedência. Mas nem tinha acontecido. Nem tinha acontecido e já me doía. Então, o que o diabo quer dizer aqui é que não importa se é real ou não. O que importa é que se tiver na nossa mente, ele já cumpre o trabalho dele. Então, na nossa vida, não importa se é real ou não. Se for real na nossa mente, a gente já sofre igual. E o que é isso? Isso é o medo. Isso é o medo acontecendo de novo. E agora sim, esse é o momento em que eu desmascaro o diabo. Olha só. Ele diz assim: fala, Pit Money. Presta atenção agora, Pit Money. Aliás, olha só. Vamos ver um negócio aqui, ó. Temos aqui Keplito, Bea, Matheus Bessa, Cleiton, Jonas, Pete, Jamil, Pablito, K, tudo. Cara, tem muita gente que eu sigo aqui acompanhando. Muita gente. Olha o Ney aí. Presta atenção. Esse é o momento que o Napoleon Hill ele é humilhado pelo diabo e nem percebe. E se você ler o livro, é capaz de ter acontecido com você também, porque aconteceu comigo. Napoleon Hill ele diz o seguinte: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? E agora que o diabo responde: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas
pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas. Tá funcionando? Será que vocês estão me vendo? Põe aí, Kaique, vê se tá funcionando. Tá? Amor, vai testando o Wi-Fi, quando funcionar você me avisa, tá? Estão conseguindo me assistir bem aqui? Então, Kaique? Então, Tá. É o seguinte, na hora de desmascarar o diabo, cai é sacanagem, né? Acho que o diabo tá com medo. Olha só. Presta atenção. Eu vou falar mais uma vez a resposta e eu quero ver se vocês pegaram isso, tá? Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Voltou? Deixa eu pôr o Wi-Fi aqui. Aqui, ó, foi. E aí, olha só. O poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até esse momento eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Eu quero saber o seguinte, eu vou perguntar aqui, vocês pegaram ou não pegaram a mentira do diabo? Me comenta aí. A mentira do título do livro. Eu acho que vocês não pegaram. Porque faz 2 anos que eu li esse livro, já fiz resenha desse livro, já gravei podcast desse livro, já gravei vídeo desse livro e eu nunca peguei isso. E olha a mentira. E essa mentira é a mentira que você ouve todos os dias em vários eventos, tá? Todos os dias em vários eventos. E a mentira tá aqui, ó. A pergunta era, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? O diabo diz assim, ó. Antigamente eu controlava todo mundo. E os seres humanos começaram a pensar. E quando eles começaram a pensar, eles descobriram o poder do pensamento positivo. E a partir daqui eu comecei a perder algumas pessoas. Foi isso que o diabo disse. Nesse exato momento eu me questiono. Por que o diabo resolveu dar a porra de uma entrevista pro Napoleão Hill? Será mesmo? Ele é burro? Será? Acho que não. Na verdade, talvez ele seja muito mais inteligente que o Napoleão Hill. E esse livro seja um mero marketing para o diabo. Por quê? Porque ele diz o seguinte, aqui é onde eu acho que tem a mentira, tá? Ele diz, o poder do pensamento positivo, isso é bullshit, isso é balela. Pensamento positivo, isso é mentira. Por que isso é mentira? Vamos lá. Porque isso é parte da equação. Quando você vai num evento gigantesco, tem lá 10 mil pessoas no evento, 5 mil pessoas no evento, 30 mil pessoas no evento. Aí a pessoa chega para você e fala assim, gente, acreditem, desejem o bem, tudo vai dar certo. Não importa o quanto as pessoas elas achem que a vida é difícil, não importa quantas pessoas achem que elas vão te sacanear e não sei o que lá, você tem que ser positivo. Bullshit. E é aqui que eu vou te contar uma história. Sabe, você pega, vai a um monte de evento de coach, né? Nada contra, acho que o coach bom é incrível. Mas em todos os eventos do coach é, pensa positivo, pá, balela. Por quê? Vou contar uma história rápida da mitologia grega, tá? Eu gosto muito de estudar sobre mitologia grega, porque você tem vários deuses de um monte de coisa. E para mim pode ser balela, pode ser, ter umas histórias massa. Então história que eu anotei aqui para vocês, que é assim, ó. Você tem a história da mitologia grega, e aí você tem 2 figuras importantes. Cara, vai ser meio foda de vocês decorarem isso aqui, mas se entrega e vocês vão absorver. Tinha 2 figuras. Tinha Epimeteu e tinha Prometeu, na mitologia grega, tá? E aí já eu volto na bullshitagem que o diabo contou. Na verdade não, que o Napoleão Hill contou, né? Porque o diabo, ele manipulou Napoleão Hill para chegar até a gente. Então olha o que aconteceu. Você tinha Prometeu e Epimeteu. Prometeu, na mitologia grega, ele criou os homens.
E Epimeteu, ele criou os animais. Só que Prometeu, ele cuidava muito da sua criação. Então presta atenção, qual que era a sua criação? Né? Sua criação eram os homens. Mas Zeus, sabe Zeus, quando a gente vê Thor, né, aquela coisa, Zeus, né? E a gente vê em todos os jogos de videogame, Zeus é incrível, ele é aquele cara do trovão. Zeus era eu não posso falar palavrão, né? Zeus era um cara absurdamente ruim para os homens. Zeus não era aquela coisa que os filmes, né, pregam. Zeus era um cara animal, negativo. Zeus não queria que os... Assim, eu vi um vídeo na internet, vários vídeos já, sobre as torturas de Zeus contra a humanidade. E Zeus, ele queria que os humanos se ferrassem, velho. E aí Zeus, ele não curtia os humanos, ele não queria que os humanos eles se desenvolvessem, né? Ele não queria que os humanos tivessem fogo e tudo isso. Entenda isso como uma metáfora, tá? E aí o que aconteceu? Deixa eu tirar os comentários para vocês focarem aqui. Aí, em algum momento, Prometeu, ele queria que a sua criação evoluísse. Zeus não queria. E aí Prometeu, ele foi escondido, né, na forja de Hefesto, que era o cara do fogo, era o cara da forja da mitologia grega. Ele foi lá escondido na forja de Hefesto, pegou o fogo de Hefesto e deu para os humanos, né? Calma que você já vai entender onde toda essa maluquice vai dar. Calma. E tem a ver com grana. E aí Prometeu foi lá, pegou o fogo da forja de Hefesto, levou para os humanos, deu para os humanos começaram a fazer fogo, os humanos começaram a evoluir. Quem que ficou puto com isso? Zeus. Zeus ficou puto com isso. Putaço, na verdade. Ele ficou puto com isso. Prometeu já sabia que ele ia se ferrar, ia se lascar. Aí ele foi se despedir da esposa. Quando ele se despediu, Zeus já estava lá. Assim, ó. Fala, Prometeu, você fez cagada, né? Eu já sei, agora você tá fudido. Ele pegou Prometeu e condenou Prometeu a ficar no topo de uma montanha amarrado. Olha que loucura. Calma, e eu vou chegar onde o diabo, ele foi muito esperto. E o Napoleão Hill foi pego. Você vai ver também, Kaique, essa daqui você vai curtir. O que aconteceu? Epimeteu, ele foi fadado a ficar preso na montanha, amarrado para toda a eternidade. Porque ele é um ser eterno, imortal. Só que se não bastasse ele ficar amarrado por toda a eternidade, tinha um pássaro que ia lá todos os dias, comia o fígado de Epimeteu, de Prometeu, quer dizer, só que esse fígado se regenerava e o pássaro voltava no outro dia. Foi uma tortura. E Zeus era nesse nível, né? E aí, Prometeu se lascou, mas por outro lado, Zeus ficou puto, porque a raça humana, ela evoluiu, descobriu o fogo, né? E nesse momento Zeus, ele falou assim, eu preciso ferrar com os humanos. E aí Zeus, aqui é onde vem aquela história que vocês conhecem como a caixa de Pandora, né? Na verdade não é a caixa de Pandora, né? Na verdade era o jarro de Pandora, mas traduziram errado. Traduziram como caixa de Pandora. E vamos deixar a caixa de Pandora, mas era jarro de Pandora, tá? Aí Zeus, ele decide castigar os humanos. Olha que louco, e você vai chegar em como você tem a ver com o negócio. Zeus, ele chega para Hefesto, ali o cara do fogo, da forja, e fala, cria mulher. Hefesto cria a mulher. E Hefesto criou a mulher. E aí Zeus, ele pegou vários deuses e fez treinar a Pandora, que era uma mulher. E ela ficou boa em um monte de coisa. É boa em nadar, boa em sei lá o que. Mas tinha uma deusa que era chamada de Hera. Hera era cúmplice de Zeus. E Hera ensinou para Pandora a curiosidade. Isso foi uma arte de Zeus para que a Pandora ferrasse com a sociedade. Presta atenção. Olha a loucura. Aí Zeus foi lá e mandou Pandora para a sociedade. Pandora foi lá, se casou, né, com um deus, e ela carregou uma caixa com ela, que era um jarro, mas tudo bem, era uma caixa. Aí Zeus falou assim, você nunca vai abrir essa caixa, Pandora. Nunca. E a Pandora, passados muitos anos, ela foi lá e abriu a caixa dela. Ela abriu a caixa de Pandora. E aqui Zeus, ele tirou dele da reta. Porque qual que era a pegada aqui? Quando isso daqui, quando a caixa abrisse, como não foi Zeus que abriu, foi Pandora, né? Tinha um segredo aqui que queria acabar com a raça humana.
O que tinha dentro da caixa de Pandora eram todos os males da humanidade. Era a pobreza, era a fome, era a doença, tudo isso. Tudo. Todos os males da humanidade, quando a Pandora abriu, muito curiosa a caixa de Pandora, todos os males da humanidade se espalharam pelo mundo. Mas teve uma única virtude que não saiu da caixa. E a virtude era a esperança. E aqui você tem duas leituras dessa história. Uma vertente dessa história diz: bom, a esperança era a única coisa boa de lá. Logo, ela não saiu da caixa, porque só saíram as coisas ruins. Mas eu acredito na segunda versão dessa história. E a segunda versão é: todos os males da humanidade estavam dentro da caixa, inclusive a esperança. E Nietzsche, ele diz o seguinte sobre a esperança: a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento dos homens. Esse é o insight que o diabo tentou usar para manipular a gente. Porque o diabo, ele diz o seguinte: e aí meus inimigos descobriram o poder do pensamento positivo e colocaram nas mentes dos homens. Por que o diabo quis dar essa entrevista? Porque ele quis manipular Napoleão Hill. Porque você tinha 100% das pessoas. Só 2% das pessoas conseguiam ser livres. E esses 2% das pessoas acompanhavam o trabalho de Napoleão Hill. E aí o diabo diz assim: Napoleão Hill, o problema são as pessoas que pensam positivo. Mas pensar positivo não te liberta. Pensar positivo te aprisiona. Não existe essa buchitagem que te contam. Pensar positivo te aprisiona. Sabe por quê? História rápida. Tem aquela historinha do cara que está se afogando, chega um barquinho, ele fala assim: não, meu Deus, não precisa me salvar, Deus vai me salvar. Aí vai embora o barquinho. Vem outro barquinho, aí ele fala assim: não precisa me salvar, Deus vai me salvar. Aí vem outro barquinho: não precisa me salvar, Deus vai me salvar. E você morre afogado. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu acreditei em você, tive fé, mas eu me afoguei. E aí Deus fala assim: eu mandei 3 barcos para te salvar. Como que você não se safou? E aí ele diz: mas Deus, eu acreditei em você. E Deus diz o seguinte: você não entendeu o recado que eu mandei 3 barcos e você não se safou. O que é isso? Isso é o pensar positivo. E por que o diabo topou dar essa entrevista para Napoleão Hill? Porque ele quis manipular Napoleão Hill para que ele levasse a mensagem de que você devia pensar positivo. E pensar positivo é parte da equação. Porque você sente que você vai estar livre, mas você vai ser um eterno prisioneiro da sua vida. Você entende? Esse é o insight. Então por que o diabo topou dessa entrevista? Porque ele quis manipular Napoleão Hill para que pudesse manipular vocês, que ao longo de todos os dias, todas as semanas vocês ouvem o seguinte: pensa positivo, tudo vai dar certo. Pensa positivo, não vai dar certo. Pensar positivo é parte da equação. Fazer é outra. E é por isso que eu acredito que Napoleão Hill foi enganado. E é por isso que eu acredito que ele não é mais perto do diabo. Na verdade, o diabo estava na frente o tempo todo. E Nietzsche disse isso: a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento dos homens. Então, às vezes, você é aquela pessoa que pensa positivo. Alguém vem e joga uma pedra contra você e você fala: não, vai dar tudo certo. Aí você está num trabalho e você não cresce, mesmo merecendo. Você fala: não, mas vai dar tudo certo. Aí você não faz nada, mas fala: não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E é por isso que você vai ver algumas das coisas que ele fala. E não vai dar certo. Porque pensar positivo não basta. E ele continua: o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos? Isso está certo? Olha como o diabo ele é ligeiro. Ele diz: isso não está certo, mas está correto. E ele diz: você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? E o diabo responde: o meu oponente controla todas as forças positivas do mundo,
tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Não tem essa. É a mente humana que ele quer. E a culpa é sua. E aí ele diz, Napoleão pergunta, mas você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas, de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? E o diabo responde, tem inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da terra. A minha maior arma é a pobreza. Olha isso. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Olha isso. Olha o que o diabo diz. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Sabe quando o mundo te diz que ter dinheiro é ruim? Sabe quando o mundo te diz que se você tem dinheiro você é culpado? Não que você merece. Sabe quando o mundo te diz que se você tem dinheiro você só vai fazer um mal? Sabe? Tá errado. Sabe quando o mundo te diz que ser nobre é ser pobre financeiramente? Que quando você não tem dinheiro você é mais humilde? Isso tudo está errado. Olha o que ele diz. A pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar. Isso faz uma presa fácil para mim. Mas é claro, quando você não tem dinheiro, é difícil você ter qualquer tipo de liberdade. Existe uma criminalização de sucesso. Então é muito mais fácil você entrar na mente de que não tem liberdade de expressão, de que não pode se expressar. Porque para pensar. Quem não tem dinheiro é livre? Eu tenho dinheiro. Eu consigo ter segurança. Eu consigo morar na casa que eu quero. Eu consigo viajar. Eu consigo tomar o vinho que eu quero. Eu consigo dar segurança e educação para minha família. Eu consigo tomar decisões. Será que se eu não tivesse dinheiro eu conseguiria? Não. E é por isso que a pobreza, ela tira a habilidade dos homens de pensar. E os faz uma presa fácil. Porque se você não tem nenhum tipo de recurso, se o governo vem para você e diz, vale, não sei o que lá, emergencial, auxílio emergencial, aí você fala, eu quero, eu preciso e tal. Você não pensa, você só precisa. Então você não tem a liberdade. Você é obrigado a seguir a roda. Você vive na roda dos ratos de Robert Kiyosaki, que na verdade não é de Robert Kiyosaki, é de Napoleão Hill, que escreveu muito antes. Entende? A pobreza te tira a liberdade de expressão. Tá? E olha só, o outro grande aliado é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. E aí, tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente da raça, credo ou religião. Foda, né? Vamos lá. Tá fazendo sentido para você, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí. E aí, aqui é onde o bicho pega. E aí o Napoleão pergunta, quais são os seus maiores inimigos na Terra, sua majestade? Ele diz, todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e a agir de acordo com as suas próprias iniciativas são seus inimigos. E aí eu penso no que eu faço hoje. Eu não quero te dizer o que fazer exatamente, o que comprar, o que vender. O que eu quero é que você tome a decisão de fazer o que é melhor para você. Tem gente que não, tem gente que te escraviza. Tem gente que cria um vínculo em que você fica tão dependente, em que você já não acha que escolhe, mas você não escolhe. Você acha que é livre, mas quem manda não é você. Eu trabalho com educação, eu quero te educar. Eu sou um mensageiro, eu quero te passar a mensagem. É isso que eu quero fazer. E aí, o Napoleão pergunta, é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada.
a gente tem aquela coisa de abominar a riqueza, né? Mas não, ele dá um exemplo de Rockefeller, que usou essa grana para financiar um monte de coisa, né? Financiar tratamentos em busca de estudos e um monte de coisa, né? E ele pergunta, o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Ele diz, corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar a sua causa. E ele diz, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência e acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. E ele diz o seguinte, um dia, olha o diabo dizendo, um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. E Napoleão Hill pergunta aqui. Isso não vai ficar gravado, tá? Só pra vocês saberem. Não vai ficar aqui no Instagram, não vai ficar gravado, tá? Napoleão Hill continua tentando ser esperto para cima do diabo. Sua Majestade, quando eu comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada. Olha o que ele fala. Eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Olha como o diabo é astuto. Por isso que o título está errado, esse livro. Ele diz assim, milhões de pessoas já questionaram meu poder. E a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Eu não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. O final agora é chocante para alguns de vocês. E eu não vou entrar no politicamente correto aqui. Porque esse final é chocante. Não peço que ninguém acredite em mim, o diabo diz. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Eu não preciso ser verdadeiro, só preciso que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo. Consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. O que o diabo está falando aqui? O diabo aqui está falando da igreja. E eu não estou aqui metendo pau na igreja, pelo contrário, admiro. Mas o que o diabo está dizendo aqui é o seguinte, é que ele não precisa mendigar. Ele não mendiga seu dinheiro, ele não mendiga nada disso. Ele não mendiga para que você acredite nele. O que ele diz é que quem mendiga para que você acredite é a oposição dele. E quem é a oposição dele? Aí você tira suas próprias conclusões. E aí Napoleão fica muito louco, né? E ele diz assim, Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude. Mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu não lhe dissesse que aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque você se aproveita das pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo. Que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora eu vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? E aí ele diz, você se auto-intitula um pensador, Napoleão Hill. E você realmente é. Olha como ele humilha Napoleão Hill agora. Ele fala, você acha que você é um pensador, né? Você diz que você é. Você até é. Pois de outra forma, você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como essa. Mentira, ele está manipulando Napoleão Hill. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta. A não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Olha isso. Vamos voltar. O Napoleão Hill, ele perde a linha com o diabo. Ele diz assim, desculpa, me perdoe se eu estivesse sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu não lhe dissesse que aqui agora você realmente é uma desgraça, porque você aproveita das pessoas inocentes. E aí o diabo diz, você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Napoleão Hill, baixa a bola,
Você não consegue nem controlar suas próprias emoções? Eu estou te usando. É isso que acontece. E aí depois Napoleão pergunta: qual a sua arma mais poderosa exatamente agora? E ele disse: se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, eu serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Ele se alimenta do medo. E aqui é onde eu vou fazer a última pergunta de Napoleão Hill para o diabo. A gente vai terminar hoje. E a gente continua amanhã. Ele diz assim: Napoleão Hill pergunta para o diabo: estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa, diabo. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. E o diabo responde: isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pelo qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. E aqui é onde o diabo conta a segunda mentira. Você acha que o diabo ele ia entregar tudo isso? Napoleão Hill ia perguntar: você me conta qual é a sua arma mais ardilosa? E aí o diabo responde: oh meu Deus, contar para você é suicídio. Mas eu vou te contar. Eu vou abrir todos os meus segredos. Eu vou te contar como que eu controlo a vida das pessoas. Você acha mesmo? Isso é o que o diabo disse. Mas no final das contas, quem será que é mais inteligente? É Napoleão Hill ou é o diabo? Para mim, Napoleão Hill está só sendo manipulado pelo diabo. Certo? Essa foi a nossa primeira live. A gente tem mais 4 dias. A gente vai terminar o livro inteiro. E a gente vai continuar pegando insights como esses e alguns muito mais profundos e muito mais enraizados. Porque o livro vai ficando cada vez mais profundo. Tá? A gente tem a nossa frase do dia. Tá? A nossa frase do dia é: o lugar preferido do medo é no espaço vazio da sua mente. O lugar preferido do medo é no espaço vazio da sua mente. Eu vou postar ela agora no feed. E eu peço que vocês curtam essa foto. Comentem marcando uma pessoa que não estava aqui na live, mas que deveria ter assistido. E compartilhe isso nos seus stories. E ponto. É só isso que eu te peço. E a gente se vê amanhã, 9 horas da noite. Amor, dá tchau pra galera. Beijo. Tchau. Tchau, doguitos. Olha o Kaique lá na manha. E é isso aí. Um abraço. Essa live não ficará gravada. Isso para você amanhã às 9 horas. Traz a galera. Não vai ficar gravada. Tchau. Fui.